E aí, gurizada, beleza? E aí, Thiago? Tranquilo? Opa, tudo bom, Renan? Tudo jóia? Obrigado aí pelo convite, estar participando do podcast e parabéns aí pelo programa do podcast seu. Valeu, Thiago. Eu que agradeço todo mundo que participa, porque é um troço que compartilha com a comunidade, traz um pouco de conhecimento para a comunidade, conta a sua história e também sempre aumenta o que está disponível de informação sobre a SAP aí na internet. Então, eu que Sim. te agradeço muito. E como eu começo todo mundo perguntando, como que tu veio parar no mundo SAP? O que te trouxe para trabalhar com SAP? Apresenta um pouquinho aí da tua história. Então, rapaz, bom, meu nome é Thiago, para quem não me conhece, né? E lá em 2007, eu sou formado em contabilidade, o CRC ativo e tudo. Então, eu trabalhava muito em empresa na área financeira, contábil e fiscal também. Gosto um pouco de mexer com fiscal. E aí eu cursava faculdade de contabilidade, sempre trabalhando na área fiscal, financeira, contábil. E aí, uma das empresas que eu trabalhei, eu comecei a ajudar o pessoal a parametrizar um sistema da TOTUS, concorrente nosso do SAP. E aí, a moça me fez um convite, ela falou assim, nossa, mas você mexe bem na TOTUS, você não quer ser consultor TOTUS? Eu falei assim, posso tentar, né? Lá para 2007, 2008. E aí eu fui, comecei a gente começa, naquela época a gente chamava de sombra, né? Não sei se aí o pessoal usa esse termo ainda. Comecei como sombra dos consultores, a gente foi aprendendo. Aí eu fui implantar num cliente grande em São Paulo. Eu ficava lá alocado junto com a área deles, interna de TI. E aí a pessoa começou a falar assim, por que você não trabalha com SAP, né? Por que você não trabalha com SAP? E eu nunca tinha ouvido falar de SAP. E aí eu fui pesquisar tal, vi que era um RP nosso, um RP concorrente nosso da TOTUS. E aí eu liguei para minha consultora, para minha chefe, vamos fazer consultoria SAP também, né? Ela falou, não, muito difícil e tal. E aí eu fui lá e juntei uma grana, fiquei uma semana, um mês lá em São Paulo e fiz academia SAP, de FI. Aí virei consultor de FI, saí, abandonei a TOTUS, ela não quis entrar para o mundo SAP, e aí estou até hoje. E como eu sempre estive trabalhando na área fiscal, financeira e contábil, como usuário, independente do RP, eu mexia muito com Excel também. E aí, trabalhando como contador, como na área contábil, me formando em contábeis, até mesmo quando fiz a academia de FI, eu me lembro que tinha 23 alunos no curso, na academia de FI, 3 eram formados em contabilidade, o resto tudo em sistema. Aí na hora que falava em débito e crédito lá, então, aí o pessoal ficava boiando. Então foi bom para mim conseguir juntar as duas coisas, né? Sistema, o conceito de débito e crédito, todo, não só débito e crédito, todo o conteúdo de contabilidade. E também juntando que eu gostava muito, sempre gostei muito de trabalhar com Excel. E aí caí na área de FI e uma perninha aí nessa parte de automação. E aí conciliei tudo, deu para fazer um bem bolado. Da hora, cara. Bom, tu falou agora do débito e crédito, eu me lembro disso, porque eu fui trabalhar na SAP, eu sou formado em administração, eu estudei uma das duas disciplinas de contabilidade, fui trabalhar na SAP e na época eles me jogaram para o time de FI quando eu comecei lá. E é a Olha, primeira coisa que eu pensei assim, meu Deus, por que eu não estudei aquele negócio de débito e crédito na faculdade? Por que eu só fiz a disciplina ali para passar e tal? Porque no começo apanhei muito e para mim era muito confuso entender isso. Então, eu comecei também como FI e falou aí do débito e crédito, para mim era um terror no começo. Eu lembro que eu tinha, acho que até tem até hoje aqui uns Excel, e também uns papéis que eu imprimi e dizia assim, ó, lançamento de fornecedor, fatura, é débito aqui com essa chave nessa conta, esse aqui é nossa. crédito nessa conta, que para mim era confuso. Era O um pessoal mundo meio exótico. o pessoal formado em TI lá não gostava muito não dessa parte, né? Mas foi bom, foi bom. Porque a minha intenção lá, bem lá no início, era ter feito alguma coisa voltada com informática, né? Na época a gente chamava de ciência da computação, eu acho. Então aí eu não tive a oportunidade, aí eu fiz contábeis e acabou que dando tudo certo no final. Foi muito bom. Legal. Yeah. E bom, eu vi já tuas apresentações, eu sei que tu tem bastante atividade aí nas mídias sociais e no próprio YouTube também, com treinamentos, com dicas, com informações. E esse negócio da automação
me impressionou, assim, olhei assim, nossa, isso aqui dá para aplicar em 1 milhão de coisas. E eu queria ver um pouco da tua experiência das empresas que tu passou, assim, que cenários que são comuns de automatizar, ou o que assim, brilha o olho? Porque eu lembro, assim, ó, como consultor, uma das primeiras coisas que eu faço, assim, gerei um relatório novo, alguma coisa, mostro para o usuário, a primeira coisa que ele pergunta é, dá para exportar para Excel? E aí? Então, o legal disso daí, dessa automação, é que a ferramenta principal que a gente utiliza é o Excel, né? E o legal é que ela está presente em todos os cenários, todas as empresas, né? Pequeno, médio e grande porte. E eu estou na área do SAP desde 2009, comecinho de 2009, mais na área de retail, para varejo. Então, assim, você pega, a SAP entrou de cabeça, mergulhou de cabeça nessa área de varejo, ela era muito conhecida na área indústria, né? Então, ela está forte agora na área de varejo e bateu de frente mesmo com a TOTVS na época e cresceu bastante. Então, assim, aí você vê pequenas de médio e grande porte utilizando o SAP, mas todas, sem exceção, usam Excel. Os caras fazem tudo no SAP, mas gostam de exportar para Excel para ou fazer uma comparação, uma memória de cálculo, fazer um PROC-V lá depois. Eles gostam de usar Excel. E aí, calhou de eu fazer essa automação aí, né? Ralei também no começo, né? Não nasci sabendo, fui estudar, tal. E aí, tudo que o pessoal vê quer automatizar. E aí, o legal é que essa automação, ela serve para qualquer módulo. Então, eu já automatizei módulo de PP, de MM, de FI, de SD, e tudo que você imaginar, dá para a gente automatizar desde extrair informação do SAP, ou, né, alimentar o SAP, ou alterar informações, excluir, tudo que você imaginar. Tem algumas transações que dão mais trabalho, né? Uma das que mais deu trabalho, que eu apanhei no começo, foi a ME21N, porque ela tem uma particularidade dela lá, que cada vez que você entra nela, ela internamente, né, o SAP, ela muda uns códigos lá dele, que vai variando conforme você abre as abinhas lá, de expandir material ou de expandir cabeçalho, o item, o detalhe lá. Então, esse daí foi difícil. Mas depois também... E o segredo do SAP é pegar o jeitão dele se comportar internamente. Acho que pegou o jeitão dele, você vai e automatiza qualquer transação. E aí, uma coisa legal que eu uso também, só para mencionar aqui, bastante, que é antigo também, alguns consultores usam, outros não, mas duas ferramentas, LSMW, para complementar, e o Query. Porque o que já aconteceu? Já aconteceu de eu pegar cenários na empresa, que a empresa me chama para fazer um relatório automatizado via SAP Script. Só que ela pega a informação da transação X, Y, Z. Eu falei, vamos criar um relatório em Query, que aí você já pega as informações automáticas das tabelas, 3 tabelas, e aí você automatiza em cima do relatório do Query, não das transações, que daí fica muito mais rápido. E aí deu certo. Teve uma vez que o painel da JBNFE, a pessoa queria exportar aquele painel para o SAP e deixar dinâmico, que cada vez que ele clicasse lá, exportasse e fazia uns dashboards também das informações da JBNFE. E a JBNFE, internamente, ela não deixa você pegar as informações dela. E aí a gente faz ao contrário, a gente vai, pega as informações da tabela, buscando da S16N lá, e aí ele reflete exatamente, uma única tabela reflete exatamente o que está lá. Deu certo também, atingiu o objetivo que o cliente queria. Mas tem bastante de cadastro de cliente, alteração de cadastro de material, condição de pagamento, lançamento de FI mesmo, direto na FB01, FB60 ou FB70, VA01 também, já fiz também, que deu uma dorzinha de cabeça, porque tem um macetezinho, não só da VA01, qualquer transação do SAP, a gente tem ele tem um comportamento que, dependendo da resolução da sua tela, do tamanho da sua tela, ele abre mais linhas para você preencher. Foi o que aconteceu comigo na VA01. O cliente pediu, eu fiz na minha máquina. Então, na minha máquina, a resolução era X lá, e ele abria 23 linhas. Aí, na hora que eu mandava para o cliente, falar, testa aí, a resolução do usuário final era menor, cabia 13 linhas, por exemplo.
E aí, na hora que ele é preenchendo, se a gente não fizer um tratamento lá de quantas linhas visíveis tem disponível, aí dá erro. Então, a gente vai aprendendo, né, com o tempo, mas pegando esse comportamento do SAP, você vai ver que o restante dele vai ser tudo igual. Tem automação da FBL1N, da FBL1N, da FBL3N, da 5N, de extrair relatório, fazer conciliação, depois vai lá e lança. Nossa, eu já vi de tudo. Dá para fazer muita coisa. E aí eu separei uns temas aqui para a gente, se puder ilustrar, se puder mostrar aqui. Claro, sinta-se à vontade. Um aulão mesmo, onde a gente vai automatizar algumas transações aqui, de alguns temas que eu peguei de cliente mesmo, ou de aluno. Aí eu vou ilustrando ali e depois esse materialzinho que eu vou utilizar, aí eu posso te mandar, e aí você sobe alguma nuvem, algum Google Drive, disponibiliza para o pessoal, aí usa de forma de consulta. Claro, publico. Eu achei muito da hora. E eu só queria, antes de te mostrar, eu gostaria de fazer um último comentário que, assim, tu mencionou todas as tecnologias que não tem nada de novo. LSMW, Query, Script. São coisas, assim, que hoje eu vejo todas as empresas estão discutindo automação de processo, hiperautomação, procurando soluções de mercado para automatizar coisas, mas tudo isso já está disponível, basicamente, para quem já está no ECC no ambiente antigo. Não precisa nada de novo. E até para quem ainda está no S4, mas não está no cloud, ainda existe, né? Tem alguma coisa de query que eu menciono no meu curso lá e a gente usa bastante SQ01, SQ02, SQ03, não é nem na SQVI, né? Já é direto na SQ01, 2 e 3. E query, que é como se fosse um canivete suíço, essas 3 ferramentas. O cara parado ele não fica, ele consegue acelerar o processo dele com uma dessas 3 ferramentas. Então, realmente são ferramentas antigas e que ajudam muito ainda no dia a dia. O usuário gosta muito. Tem empresa também que gosta e procura bastante para deixar o quadro, deixar mais enxuto o quadro de funcionários e realocar os usuários em outras demandas ou das outras atribuições, porque assim, aí consegue atender prazo de entrega, ou de SPED, ou de GIA, que eles usam para fazer memória de cálculo, extraindo essas informações do SAP diariamente, porque dá para fazer muita coisa. Dá para você pegar e escalonar, pegar as informações de um job da SM37. Então, você deixa rodando lá um jobzinho todo dia, ou a cada 15 dias, e aí você abre o seu Excel automatizado aí pelo SAP Script, ele vai lá, acessa o SM37, caça o dia certo, o nome do job certo, pega as informações da spool, joga para o Excel e trata as informações. Então, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Caramba, tem uns negócios que parece até magia negra. E aí eu separei alguns temas aqui, desde o início, né, de como a gente ativa o SAP Script, para quem for iniciar do zero, e até a gente alimentar, extrair 2 formas de extrair as informações do SAP, e algumas dicas aí de alguns cenários que teve um aluno meu que pediu, e que aí eu vou ilustrar também, e aí eu deixo um materialzinho com você. Você pode subir na nuvem para o pessoal. Perfeito, manda ver então, vamos lá. Posso tentar aqui, então, compartilhar minha tela. Vamos ver agora. Agora foi. Foi, né? Então, eu vou jogar um arquivo de Excel aqui na frente do SAP, vamos ver se aparece. Apareceu, né? Apareceu. Certo. Então, eu vou compartilhar esse arquivinho depois, mas eu vou passar passo a passo, desde quando a pessoa, como que ela precisa fazer para ela ativar a função de executar um SAP Script dentro do SAP, tá? Então, eu vou fechar, vou minimizar essa janelinha aqui. E tá dando para ver minha tela normal do SAP? Dá, eu até aumentei. Não sei se vai mostrar a parte de baixo, que eu vou ter agora a tela inteira e a gente está aqui embaixo. Não, ficou bom. Ficou bom. Então, aí deixa eu colocar aqui meu roteirinho, que eu fiz um roteirinho para passar alguns temas. Então, o primeiro passo de tudo para quem quer automatizar o Excel, o SAP através do Excel, pelo SAP Script, independente de qual transação, qual cenário ele vai automatizar, ele precisa ativar isso no SAP, né? Porque, às vezes, a pessoa nem tem conhecimento, ou o Basis nem tem conhecimento dessa função dentro do SAP. Eu já peguei empresas que nem sabiam que dava para fazer isso. Já conversei com a BAPs, assim, faixa preta,
que nem sabiam, tinham conhecimento disso, e teve um que me pediu para automatizar, alimentar a Jotão Betax, que ele estava tentando fazer um programa ABAP para alimentar, e aí ele falou que ele fazia uma certa exceção lá, e não alimentava outras coisas que, quando a gente faz manual na Jotão Betax, o SAP alimenta outras coisas em segundo plano. E aí, o que salvou ele foi o SAP Script. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que ver se está ativado a função do SAP Script no SAP dela. Então, ela tem que vir nesse botãozinho aqui e clicar aqui, ó, nesse monitorzinho e ver se essa opção aqui, ó, registro, reprodução de script está ativo. Então, se essa opção estiver ativa, ela está funcionando. Ela não pode estar apagadinho, igual estava apagadinho aqui as duas primeiras opções, ó. Então, ela tem que estar ativa, porque daí, clicando nela, ele vai abrir essa janelinha aqui. Então, eu vou ensinar primeiro como que a gente ativa essa janelinha. O primeiro passo para funcionar é ativando essa opção aqui do SAP Script. E uma dica que acontece, toda vez que o Base precisar dar uma manutenção no SAP, que ele precisa dar stop start no servidor, na hora que ele desliga lá e dá um stop no servidor do SAP para fazer alguma manutenção, e ele dá o start para subir o SAP e os usuários continuarem usando, o SAP ele perde essa configuração. Aí tem que fazer de novo esse processo aqui, que é o que eu vou mostrar. Então, a transação é a RZ11. Nessa transação RZ11, a gente ativa o SAP Script. Então, quando ele der um stop e der um start subir e o usuário, a gente vai saber que parou e que deu um stop start, porque os usuários vão começar a gritar, falando, minha planilha não está funcionando mais. É batata. O Base precisou fazer alguma manutenção, ou foi fazer algum refresh, alguma coisa que precisou fazer. Então, nessa RZ11, entrou na RZ11, a gente vai procurar esse parâmetro aqui, SAPGUI User Script. Deixa eu pôr modo aula aqui, meu óculos. Então, SAPGUI User Script. Você pode clicar aqui assim, ó, asterisco, script, asterisco, dá um F4. Aí vai aparecer algumas opções. Aí você vai pegar o SAP User Script. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver? Dá para ver. Beleza. Então, selecionou essa opçãozinha, clique em exibir. Quando o SAP não está ativo, ele está como falso aqui nessa última opção. Aqui. Então, ele está como falso. O que a gente tem que fazer? Modificar valor e colocar verdadeiro. True. E salvar. Feito isso, o usuário, o consultor ou o usuário que tiver permissão para acessar a RZ11, vai colocar como verdadeiro, aí ele vai sair dessa transação, mas só que ainda vai estar apagadinho a opção aqui do SAP Script. Aí ele só precisa sair e entrar no SAP de novo. E feito isso, não tem problema não, já resolveu, já ativou o SAP Script. Beleza? Então esse é o primeiro ponto de como que a gente ativa para usar essa funcionalidade de automatizar o SAP através do Excel. Agora eu vou mostrar dois modos de como a pessoa não deve gravar o script, porque vai ter problemas futuros aí. Então, sempre quando ela for gravar um script, ela vai clicar aqui nessa janelinha do monitorzinho e vai aqui em registro de reprodução de script. Clicou, ele vai pedir, aqui a minha versão do SAP Logon é a 770. Acho que dificilmente alguém vai estar na 750 para baixo. Se tiver, ele vai mudar um pouquinho a carinha dessa janelinha aqui. Vai ser uma janelinha menorzinha. E a gente vai ter um botãozinho escrito mais, aí ele vai expandir e vai aparecer essas opções também. Aí, né, aqui nessa janelinha, a gente vai colocar o nome do arquivinho que o SAP vai salvar todos os passos que a gente executar enquanto ele estiver gravando. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, pego sempre uma transação muito fácil de exemplificar, é a FI01, que é criar bancos dentro do cadastro, criar bancos no SAP. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, FI 01, 001. Feito isso, a gente vai clicar aqui em gravar. E uma coisa que sinaliza para você que um script está sendo executado ou está sendo gravado
é esse monitorzinho aqui, ó, que vai ficar esse daqui, ele vai ficar girando, ele vai ficar movimentando. É tipo um gifzinho. Então, esse íconezinho aqui, ó, ele tá gravando, ó, ele tá se movimentando. Então, isso daqui sinaliza para a gente que um script está sendo executado ou está sendo gravado. A partir desse momento que eu dei um REC lá para gravar, tudo todas as minhas ações aqui no SAP, ele vai estar gravando meus passos, meus movimentos. Então, o primeiro modo que você não deve gravar um SAP Script é clicando direto aqui no menu favoritos. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na FI01, vou dar um duplo clique, né? Vou até preencher aqui um BR, ó, e vou voltar, que é só para exemplificar o modo de não gravar, tá? De dar dica para a pessoa não utilizar dessa forma. E vou voltar. E se eu pegar aqui o gravador e der um stop, lá na área de trabalho, o SAP ele vai salvar um arquivinho, .vbs. Então, vou pegar aqui, ó, ele salvou esse arquivinho .vbs. Se eu clicar com o botão direito dele, em cima dele, e vir em editar, ele vai me mostrar os passo a passo que ele utilizou para... que ele mapeou, meu passo a passo, e tudo que ele gravou, tudo que ele fez. A gente pode jogar esse arquivinho para o Excel executar, ou através desse arquivinho, a gente já pode executar ele, e ele já vai chamar o SAP e já vai executar. Só dando um duplo clique no VBS. Então, se eu deixar ele aqui, ó, eu vou fechar o gravador e vou chamar o .vbs de novo. E vou dar um duplo clique aqui. Deixa eu deixar ele na mesma tela. E vou dar um duplo clique. A gente vai perceber que, ó, ele entrou e saiu na FI01. Por que eu falo que isso aqui não é o melhor caminho para gravar os seus scripts? Porque se eu mandar esse VBS ou pegar esse arquivinho, jogar no Excel e mandar para uma pessoa, na hora que a pessoa for executar o VBS ou o comando dentro do Excel, o script ele vai buscar a transação aqui no menu. E a pessoa pode não ter no menu dela. Aí já falha de saída. Aí já vai dar ruim já. Então, eu vou deletar o FI01 aqui, deletei, e vou pegar e vou executar ele. Ele já deu um erro aqui na minha tela, ó. Ele já vai dar esse erro, que ele não localizou aquele nó, né? Porque ele mapeia isso daqui por um nó. Ele fala que na posição aqui, posição F007, ele não achou dentro do nó do SAP dos menus favoritos. Então, ele não achou esse carinha aqui. Por isso vai dar erro. Então, esquece de usar menu favoritos. Uma outra forma que o pessoal utiliza bastante, que eu vou gravar um próximo, aqui, vou colocar FI02 e gravar. Então, lá ele já sinalizou para a gente que está gravando, é colocar aqui na caixa de operações aqui do SAP, caixa de transações, FI01 e dar um Enter. Ele acessou bonitinho, né? Vou preencher aqui o BR e qualquer coisa só para ele mapear os meus passos. E vou voltar. Feito isso, eu vou parar de gravar de novo, colocar um stop e vou pegar o segundo arquivinho, porque ele me gerou um segundo arquivinho FI01002. Se eu clicar 2 vezes, ele vai executar. Ele foi e voltou. Mas a pessoa tem que ficar atenta aqui que nesse ponto ela quase fez certo. O que ela fez que vai dar problema para ela futuramente? Se ela jogar com esses códigos aqui no Excel, ou se ela mandar o arquivinho .vbs para alguém para executar, pode ser que dê erro. Por quê? Aqui, na hora que a gente colocou a transação, a gente colocou só FI01. E se eu tiver, por exemplo, no F110 e rodar aquele VBS ou código do VBS dentro do Excel, ele não vai acontecer nada, ele vai dar erro. Porque ele não seria um equivalente a eu colocar aqui F01 e dar um Enter em cima da transação da F110. Então, o usuário, se alguma pessoa estiver construindo um script para um outro usuário final utilizar, não esquecer nunca
se for usar aqui a caixinha de operações para colocar a transação, colocar sempre /N. Então, /N FI01. Então, gravando o script com /N FI01, você vai garantir que o script vai sempre rodar. Porque, o único ponto de atenção é que ele vai matar a transação, né? Então, nesse exemplo aqui, se eu colocar... Vamos pegar o script que a gente gravou. Vamos colocar aqui, não precisa nem gravar de novo. A gente já pode aumentar aqui, ó. A gente pode colocar /N aqui e salvar. A gente não precisa nem gravar ele de novo. Salvar. E vou pegar ele aqui e dar um duplo clique. Aí ele coloca o /N FI01, executa, entrou na transação FI01, preencheu lá os dois campinhos, voltou. Então, dessa forma, a gente garante que todo o script vai funcionar, não vai barrar, mas também tem que ter um ponto de atenção. Se você deixou um relatório rodando lá, né? Digamos que você deixou um relatório gigantesco, um livro de apuração de CMS do mês, executando, foi lá beber uma água, e aí falou, vou rodar um script meu aqui enquanto está rodando um relatório, ele vai matar o seu relatório. Então, vai perder tudo que fez, e ele mata mesmo. Fazendo uma analogia, assim, algumas coisas são parecidas quando você vai mapear, por exemplo, para criar um batch input, que você tem que mapear todas as ações da tela, todos os campos. Algumas coisas são parecidas, porque dependendo de qual interação você fizer quando está mapeando a tela do batch input, você estraga a sessão e não posta. Exatamente. Então tem que ter essas atenções aí, esse ponto de atenção. E agora eu vou pegar e vou preencher. Agora a gente vai pegar, vou pegar a FI01 e vou até o final. Vou gravar ela de vez. E aí agora a gente já viu como que grava o start para gravar o script. E vou jogar ela no Excel para a gente fazer isso daí junto agora. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Eu vou pegar e chamar o gravadorzinho. Ele está aqui aberto. Então eu vou colocar FI3. 003 e vou gravar. O mouse está aqui. Gravar. Então, a gente já sabe que o melhor caminho é /N FI01. Dá um Enter. Aí a gente tem que preencher todos os campinhos. E mesmo que tenha um campinho que às vezes o SAP ele já traz por default, porque você já preencheu, por exemplo, tá? Moeda, BRL, ou algum campinho que ele já traz preenchido, eu indico você preencher, porque é para o SAP mapear aquele campinho. Porque, de repente, na hora que você quiser deixar ele no automático, ele nem sempre pode ser BRL, ou às vezes é um centro de custo, ou às vezes é uma conta. Então, mesmo que ele já traga preenchido, apaga ali e preenche também, só para ele identificar que você passou por aquele campo, você vai precisar preencher ele depois, futuramente. Então, eu vou dar um Enter, e eu vou colocar aqui banco fictício, script 1, tem região SP, São Paulo, não, aqui é rua teste 1 e São Paulo. Agência 1, 2, 3, 4. Tudo fictício, tá? Só para a gente mapear e ele identificar que a gente está digitando esses campos aí. Feito isso, eu vou gravar. Pronto. O primeiro script, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que executar uma ação de ponta a ponta. Para alguém que quiser fazer uma automação, a gente pega e faz mesmo, né? No caso, faz no QAS, por exemplo. Vai lá de ponta a ponta e grava o seu processo até gravar. Bom, daí feito isso, você pode voltar aqui, saiu, agora chama o gravador e aperta parar, stop. Também, dessa forma, o script que a gente gravou aqui, se a gente rodar pelo VBS, ele vai rodar e vai executar e vai gravar. Só que aqui, dessa forma, ele está com os valores que a gente chama de chumbado, eles são com os valores fixos aqui. Então, sempre vai tentar gravar o mesmo, né? Dessa forma. Eu vou jogar isso daqui no Excel e aí a gente já vou aprender, ensinar logo de cara a gente fazer um loop, porque a maioria já sabe fazer dessa forma, que é pegar e eu quero sempre gravar uma conta, um banco. Então ele vai lá, edita lá no Excel esses valores fixos. Deixa eu aumentar aqui. Ele edita esses valores fixos e pronto, mas aí fica
uma informação congelada ali. Aí eu já vou jogar no Excel e a gente já vai fazer um loop, porque daí dessa forma a gente vai passar por como se fosse uma listagem de bancos para criar no SAP e já vai deixar ele dinâmico, vai linha a linha e ele vai fazer percorrer. Daí na hora que acabar, ele para de gravar lá no SAP. Então, isso daqui tudo eu vou jogar lá no Excel. Na verdade, até para deixar a gente não tomar muito tempo, aquela planilhinha que eu vou disponibilizar para todo mundo, eu já joguei ela no Excel, criei aqui uma listagem fictícia de bancos. E aí, nessa listagenzinha aqui, a gente vai tratar ela. Posso falar um pouquinho do Excel também aqui para o pessoal? Fala, claro. Eu sou bem juca de Excel, apesar de trabalhar com TI. E eu tenho pavor quando eu vejo o pessoal do financeiro abrindo Excel, começa a fazer 500 coisas, chega a me dar até um nervoso. Então, não, mas eu vou falar aqui um pouquinho dos comandos para que a pessoa que for pegar o Excel, ela não vai estar com essa opção ativa aqui no Excel dela, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter essa abinha desenvolvedor ativa. Preciso, assim, entre aspas, só facilita a minha vida, né? Então, essa abinha aqui de desenvolvedor, eu preciso estar com ela ativa no meu Excel. E a maioria das vezes, para quem está começando a automatizar, não vai estar. Daí eu vou ativar ela aqui, mostrar onde que a gente ativa. A gente pode vir aqui nesse botãozinho aqui, que é personalizar a faixa de acesso rápido no Excel, e vir aqui em mais comandos. Clicou nesse mais comandos, vem aqui nessa barra de ferramentas de acesso rápido. Desculpa, personalizar faixa de opções. E aí ele vai estar assim, ó. Quem for ativar, ele vai estar com essa caixinha aqui desmarcada. Vai estar em branquinha, desenvolvedor. Aí ativa aqui desenvolvedor, dá um OK, e aí ele já vai liberar lá para a gente essa abinha aqui de desenvolvedor. Aí ele já consegue trabalhar. Para a gente chegar no ambiente onde a gente vai copiar aquele arquivinho, os códigos do VBS lá, que o gravador do SAP disponibilizou para a gente vai precisar chegar no ambiente de desenvolvedor do VBA. A gente tem algumas formas. A gente pode clicar aqui no desenvolvedor, depois clicar aqui no exibir código, ou clicar aqui em Visual Basic, que tem a tecla que muita gente conhece, que é o Alt F11. A gente apertar Alt F11, ele vai abrir, ele abriu aqui no outro monitor meu, eu já vou arrastar ele para ele. Ele vai abrir o ambiente de desenvolvedor do Chegou no ambiente, ele não vai ter essa pastinha, vai ter só daqui para cima, que são as abinhas do Excel, onde a pessoa pode clicar aqui com o botão direito e ir aqui, ó, inserir módulo. Deixa eu ver aqui, ó. Então ela pode clicar com o botão direito aqui. Aqui, depois ela vai vir aqui no inserir e depois no módulo. Feito isso, ele vai abrir uma caixinha dessa daqui. Eu vou inserir um módulo novo. Aí ele vai abrir, no meu caso, abriu 6. Ele vai abrir uma página em branco para a gente começar a digitar. Então, todo comando do Visual Basic, a gente tem que colocar numa rotina, começando com sub. Sub, o nome do seu código, e abre e fecha parênteses. Então, cadastro, vamos colocar aqui um bancos, não pode ter espaço. Abre, fecha e dá um enter. Então, tudo que está entre esse sub e o end sub é o código que a gente vai copiar lá do VBS, do SAP, e jogar para cá, que a gente vai tratar ele. Então, eu vou pegar aqui o código do terceiro script que a gente gravou e vou jogar lá para o Excel. E colei. Pronto. Dessa forma, a gente tem algumas maneiras de executar. Ou a gente pode apertar F5, ele vai rodar de uma vez só todas as linhas. Ou a gente pode apertar F8, ele vai linha a linha. Só que só de copiar e colar não vai funcionar, ele vai dar um erro. Ele vai falar que a palavrinha application, isso aqui é certeza. Ele vai falar assim que a palavrinha application, ela é uma palavra reservada do VBA. Então, a gente não pode deixar essa
palavrinha, a gente tem que trocar ela. Então, aqui, ó, o VBA, o application, tem 4 applications aqui, aqui, aqui e aqui. Única regra, a gente tem que mudar essa palavrinha de application, porque é uma palavra reservada do VBA e ele não deixa a gente utilizar. Então, o que eu sempre faço? Coloco a palavrinha aqui, ó, SAP. Pronto. Aí eu copio, Ctrl C, e colo aonde tem o application. Pronto. Resolveu o problema. Dessa forma, ele já deixa a gente executar o script. Eu vou mudar aqui o banco e vou colocar 90 no final, porque senão ele vai dizer que já existe lá no SAP. Isso também, Aí eu vou arrastar a janelinha aqui e vou deixar o SAP, eu fechar o gravador, e vou deixar o SAP mostrando junto com a janelinha. E vou no F8. O F8, ó, ele sinaliza para a gente com essa linha aí amarelinha. Cada linha que ele está executando é a linha amarelinha. A amarelinha não quer dizer que ele já executou, ele vai executar a amarelinha. Na hora que eu vim, ó, maximize, ele vai deixar a janela aberta, maximizada. Então, percebe que aqui está NF, ou barra, NFI01. Então, ele não executou ainda, porque lá na caixinha de operações do SAP, ele não colocou a transação. Na hora que eu apertar F8 e ele passar por ela, aí ele vai digitar. Aí ele digitou lá na caixinha de operações. Então, eu posso ir apertando F8, ó, ele vai executando passo a passo. Deu um Enter. Então, para quem nunca ativou, nunca automatizou nada, aqui, só nesse processo no F8, passo a passo, já ajuda, porque a gente já vai conseguir identificar o que é cada comando. Então, percebe que depois da transação, o que a gente fez lá no processo manual? A gente deu um Enter. Então, a gente sabe que o send key, o send, V e o key, né? 0 é o Enter. Então, quando tiver o send key 0, é o Enter. É como se a gente estivesse mandando um Enter lá para o SAP. Então, agora eu vou apagar aqui, ó, porque só para ficar, para a gente conseguir visualizar mesmo que ele vai preencher. Então, aqui eu vou dar um F8, aí ele está preenchendo. Set focus e o position é só para sinalizar onde está o cursor do mouse. Ele está piscando lá na posição número 8, dentro do mapeamento da tela do SAP. Mas esse set focus aí, que é para onde está o cursor e o posição, aí, a gente não utiliza para nada, tá? Aí depois disso, ó, um Enter. Send key 0. Ele vai dar um Enter e já vai para a tela seguinte. Então ele vai vindo aqui, ó, F8, 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 F8. Set focus, é para mostrar que tá o cursor está na agência. O posição 4. Aí aqui, ó, o botão 11. Opa, vamos ver o que ele vai fazer no 11. O botão 11 depois, o que a gente fez depois de preencher tudo? A gente clicou em salvar. Então, a gente já sabe que o 11 é salvar e o 3, que a gente fez depois de salvar, a gente clicou no voltar. Então, a gente já sabe que sempre quando tiver BTN 11 é salvar. Sempre quando tiver BTN 3 é voltar. E aí a pessoa vai se familiarizando com o código. E dentro do Visual Basic, a gente pode colocar uma aspa simples assim na frente, pode mudar o teclado, uma aspa simples, e colocar Enter, que é para a pessoa lembrar depois, porque esse Enter, ele ignora, então fica como se fosse um lembrete para quem está começando, né? Enter, aqui salvar, e aqui, aspa simples, voltar. Então ele já vai saber que tem que acontece em cada situação. Então, aqui eu vou salvar. F8, salvou. Até ele apareceu lá no rodapézinho do SAP. E o voltar, que ele volta e acaba. Então, eu vou colocar aqui mais um código diferente. E agora a gente foi no passo a passo. Então, agora eu vou no F5. O F5 ele vai executar tudo de uma vez. A gente foi no F8, linha a linha. Aí, o contrário do debugger. No debugger, o F8 executa o final e o F5 é a linha. Isso daí me confunde demais. Porque eu gosto de debugar no SAP também, mas lá é o contrário, exatamente. Lá o F5 é linha, né? E o F8 Sim. vai tudo de uma vez. E aí agora eu vou apertar F5 ou apertar um play aqui, que ele vai tudo de uma vez e a gente vai ver acontecendo aqui do lado. Então,
banco 91 que não existe, F5, pronto, cadastrou muito rápido. Então, assim, lógico que isso aqui é um exemplo muito simples, né? Mas o processo é igual para qualquer outra transação. Então, olha como foi rápido, é muito rápido. E às vezes, daria para a gente fazer isso de LSMW, mas se a pessoa conseguir, tiver familiarização com o SAP Script e o Excel, vai que vai. Você vai servir para... Nossa, e ela não precisa instalar nada, não criar nada e nem transportar nada se ela está no ambiente de um cliente X, ela vai para um cliente Y, o script vai funcionar de qualquer forma, desde que ele esteja ativo, né? E o LSMW ela teria que construir do zero ou exportar do ambiente do cliente Y e importar lá no X, que dá também, mas às vezes dá um pouquinho de mais trabalho. Não, eu acho que dá bem mais trabalho. Isso é uma das vantagens. Quando eu vi, eu olhei, nossa, é muito melhor do que uma LSMW ou fazer um programa Z de carga, porque é totalmente flexível, é independente do ambiente. Basicamente, eu tenho que ter o script e conhecer o modelo do Excel e rodar. Acho que um dos motivos que me levou também, eu lembro que agora, no começo de automatizar, é a dependência de ABAP, né? A gente depende muito de ABAP no começo, e então imagina que, para quem não sabe LSMW também no começo, isso aqui ajuda. Você não precisa ficar dependendo de ABAP, não precisa ficar dependendo de alguém para te ensinar LSMW se você não souber. Então, realmente ajuda demais. E aí, agora, o que eu vou fazer? Dessa forma, então, a gente pensa assim que a gente ficou com os dados chumbados aqui no código. Só que, imagina que eu mando essa planilha para um usuário final, o usuário final não tem obrigação de saber Visual Basic, VBA. Então, ele não tem obrigação de saber, e aí ele quer deixar dinâmico. Pô, daí ou eu vou ter que ensinar ele a entrar toda vez aqui e mudar o código, ou o que é mais fácil? Eu jogar isso lá na carinha, na frente do Excel, jogar ele aqui, os dados, e aí esses dados chamarem lá aquele script. Então, eu vou fazer isso daí agora. A gente vai fazer junto aqui. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo código desse que a gente acabou de executar, joguei no módulo 1 e fui comentando para mostrar como que foi feito para deixar ele dinâmico, porque também é o pesadelo aí de muita gente. Assim, quando a gente fala assim, tem gente que não tem muita familiarização com Excel, não consegue fazer um PROC-V, tá tudo bem. Às vezes ela não usa muito, né? Então não sabe mesmo. E o loop, tem muita gente que não vai conseguir fazer o loop dentro do VBA. Então, e é outra assim, às vezes é o que eu falo, aprendeu a fazer o loop dela, vai conseguir automatizar quase 70% aí das transações do SAP, porque o que não vai conseguir é aqueles detalhezinhos que eu falei no começo, que são particularidades do comportamento do SAP. Então, aqui, ó, novamente, eu coloquei o SAP na frente do application, para ele ficar uma palavra diferente do application, porque o application é uma palavra reservada do VBA. Então, eu troquei aqui e... Tá dando para enxergar? Tá, né? Tá. Eu consigo aqui, ver bem daqui. Então, joia. E aqui? Então, rotina normal, ele vai chamar a janela do SAP maximizado. Aqui ele vai chamar a transação com /N. Depois ele envia o Enter. E aí, eu coloquei aqui, ó, dim, linha, as, long. O que eu estou fazendo aqui nesse comando? Eu estou criando uma variável que é como se fosse uma caixinha, uma gavetinha, onde eu vou guardar informações nela, dinâmica. Então, ela vai estar variando toda hora. Então, por isso que a variável que eu criei chama lim. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Poderia ser SAP, qualquer outra palavrinha ali. Então, eu estou falando dim as long. Long porque ele vai guardar números grandes dentro dele, tá? E daí, lá, depois do código que ele envia o enter, poderia ser aqui também, logo em seguida, eu estou declarando que esse lim, ele vai ler o número 11. Como se eu estivesse guardando dentro dessa gavetinha aí o número 11. Por que é o 11? Porque os meus dados, deixa eu aumentar aqui, eles estão aqui na linha 11. Ele começa na linha 11. Então, eu estou falando para a minha gavetinha lá, para a minha variável. Linha 11 é o start, é o começo de tudo. Então, aí ele vem, guarda na memória o número 11. Aí eu venho com esse comando,
do while. Esse do while é uma das opções, tá? Que a gente chama de laço de repetição. A gente vai fazer um loop dentro dos dados. Então, eu estou falando que aqui, ó, a gente tem duas maneiras de apontar para uma célula. Uma maneira é colocando range, abre e fecha aspas duplas e coloca, por exemplo, ó, B11. Fecha o aspas duplas, ponto, value, é igual a Thiago, por exemplo. Então, dessa forma, eu estou mandando a palavrinha Thiago para célula B11. Só que, como eu quero deixar ela dinâmica, eu não posso usar o range B11. Então, eu posso, uma outra forma de eu atingir a célula é com o comando cells. Então, eu vou colocar assim, ó, do while, cells, line. Por quê? Primeiro ele vem a linha, depois a coluna. Então, ele vem a linha 11 e coluna 2. Por isso que eu estou usando o cells. Line, que está com linha 11. Daí eu já deixei ele gravado. Eu já, como falei assim, ó, gavetinha, guarda aí o número 11. E depois, vírgula, coluna 2. Então, ele está falando assim, esse do while, ele tá interpretando da seguinte forma. Enquanto a linha, que vai estar sempre variando, né? Vai estar sempre mudando. É uma informação viva que vai ter ali. A linha, que no momento é 11. Enquanto a linha 11, coluna 2, for diferente de vazio, então, enquanto ela for preenchida, tiver dados lá, ele vai indo para a próxima. Na hora que ele chegar aqui na linha 21, aí ele vai sair do loop, aí ele para. Então, ele fala assim, enquanto a linha 11, coluna 2, for diferente de vazio, inicia o loop. Aí, ele começa. Eu deixei aqui a informação antiga, comentada, com aspas simples na frente, daí ele ignora o VBA. E coloquei o dinâmico, que é o que vai buscar lá do Excel agora, para o usuário que for utilizar a planilha, não precisa ficar entrando aí no editor do Visual Basic e editando a informação. Então, percebe que aqui, onde estava BR, apesar de, Thiago, eu só vou usar para uma empresa que utiliza o SAP no Brasil para cadastrar banco do Brasil. Beleza, eu poderia deixar essa parte chumbada, fixa, BR. Então, todos os bancos que eu cadastrar vão ser BR. Mas e se, de repente, é uma outra transação, né? E eu quero deixar isso dinâmico. Então, eu já nem penso, eu já deixo dinâmico buscando do Excel. Senão ele vai ficar chumbado aí, sempre vai ser BR para todo mundo. Então, daí o que eu falo? Isso daqui, até aqui, ó, é o código que o gravador me deu. Então, que é igualzinho de cima. Depois do igual, aí sim eu já coloco para ele buscar a informação da célula. Então, eu coloco cells, linha 11, que é o que está dentro da gavetinha aqui, da variável, linha 11, coluna 2. Então, ele vai pegar BR e vai jogar lá no SAP BR, vai levar a informação BR. Aqui e aqui. Depois, eu vou para a linha do código do banco. Então, eu vou na linha, aí ele continua. Depois do igual, é a célula cells, linha 11, que ele ainda é 11, tá? Só que agora, a coluna é a 3. Então, fica assim, ó, coluna A é 1, coluna B é a 2, a coluna C é a 3. Então, ele já vai pegar essa informação. E aí, daí por diante, até ele zerar as colunas. Então, eu vou pegar, ó, por exemplo, onde está a região, é a coluna 5. A rua é a coluna 6. São Paulo, que é o local, é a coluna 7. E aí, por aí vai, 8. Então, ele sempre vai fazer... sempre vai fazer assim, ele vai pegar essa coluna e vai vir buscar aqui, da coluna. E, por enquanto, até eu preencher o primeiro cadastro, ele ainda é a linha 11, né? Então, lembra aquele 7 focos e o posição? Eu posso ignorar ele, tá? Ele eu posso apagar, ele a gente não precisa. Então, eu apaguei e o botão 11, salvar. Só que depois do salvar, eu coloquei um comandinho novo aqui. Porque eu tenho uma coluna que é o retorno do SAP. Sabe quando a gente vai gravar um arquivo ou um lançamento, ou na FB01, FB60, FB70, ou de repente uma baixa de um material lá, e o SAP ele te retorna o número do documento gravado. Então, eu peguei essa comandinho novo aqui para deixar como uma dica também, o status bar. Então, esse bar é o que ele retorna lá do status bar do SAP.
Na hora que a gente grava um documento, ele aparece lá, documento gravado. A gente vai retornar isso para o SAP, para o Excel agora. Então, o que acontece? Na coluna 9, onde que é a coluna 9? Eu posso vir aqui, ó, igual, call, abre e fecha parênteses, dou um enter. Ele me retorna o número da coluna no Excel. Porque imagina que isso aqui pode ser grande, tá? Gigante, várias colunas. Aí você vai ficar se perdendo, você vai ficar contando a coluna, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não, aí você coloca assim, ó, igual, call, abre e fecha parênteses e dá um enter. Ele te retorna o número da coluna no Excel. Aí, então, na coluna, agora é o contrário. Porque toda vez, até agora, eu estou jogando o comando do script que o SAP me deu e estou colocando igual a célula. Agora eu estou fazendo o inverso. Eu estou colocando a célula do Excel, da linha 11 ainda, coluna 9, e eu estou falando que o valor dela vai ser igual, aí sim, o retorno do SAP. Por que o retorno do SAP? Porque o retorno do SAP vem depois do salvar. Como eu dei um comando de salvar, eu já sei que logo em seguida ele vai dar o comando do status bar ali. Feito isso, lá no gravador, a gente, depois de ter gravado um banco, a gente deu o voltar. Mas eu não quero voltar agora. Eu quero cadastrar um novo banco. Então, eu vou falar assim, opa, a minha linha, que era 11, eu quero que ela seja igual a ela mesmo, mais 1. Então, ela vai ser a 12. Aí, ele vem para ali do loop e volta. No começo. Volta lá, isso, ele volta lá no início. Aí ele vai falar assim, ó, opa, agora a linha 12, porque lá embaixo eu fiz ela, mais ela mesma. Então, na linha 12, coluna 2, essa daqui. Ela tá diferente de preenchido, de vazio? Tá, porque tem valor dentro dela. Então, continua a brincadeira. Aí ele vai indo, vai chegar até aqui. Linha 12 é igual a 12 mais 1. Pum, ele vai para 13. Até indo. Na hora que ele chegar aqui, linha 20 é igual a 20 mais 1, aí ele vai cair na linha 21. Aí ele vai ver que tá em branco, daí ele vai embora, vai sair do loop. Aí vai vir para essa daqui, ó. Vai vir para o comando de voltar, para sair da transação. Eu cliquei aqui nessa barrinha cinza aqui, e ele criou essa linha vermelhinha. Isso aqui é como se fosse um breakpoint do SAP. Então, se a gente quiser... eu quero vir até a linha aqui para a gente debugar, ver se ela está indo na linha certinha, mas eu não quero ficar indo F8, 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 linha. Então, eu posso dar um F5, ele vai fazer tudo até chegar no pontinho vermelho, que é o breakpoint do VBA, e aí dali em diante eu posso toda hora dando F5 até ele chegar. Vamos fazer isso daí. Então, deixa eu colocar aqui só uma numeração diferente, porque aí ele vai deixar a gente gravar. Pronto. Senão ele vai dar que já existe e não vai deixar a gente salvar. Então, eu vou deixar o Excel aqui, ou vou deixar o SAP na frente e vou rodar pelo VBA. Então, se eu apertar um F5, ó, ele chamou e já gravou o primeiro, ele já fez o primeiro. Então, lá no Excel, ele já deve ter gravado o retorno, ó. Banco, blá, 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 foi criado. Então, ele já foi até o retorno do SAP para o Excel. Cadê o SAP? Caramba, foi rápido, é um foguete. Muito rápido. Então, ó, agora a gente consegue debugar igual no SAP. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima do Lean, ele vai mostrar que ainda, né, porque ele está na linha amarela, ele não executou a linha amarela ainda. A linha vale 11, e aí ele vai fazer linha é igual a Lean mais 1. Então, ele vai para o 13. Então, eu vou apertar aqui, ó, F8, foi para o loop. Aí ele vai voltar lá pro do while, que é o laço de repetição que a gente está usando. Existem vários, tá? Então ele está falando que aqui, ó, se a gente colocar o mouse aqui em cima desse Lean, ela já não vale mais 11, vale 12. E aí vai indo. Eu vou apertar F5. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó, apertar F5 aqui. Deixa eu fechar aqui e colocar o Excel aqui também. Talvez, não sei se eu vou conseguir. Aqui. Então, eu vou apertar F5. Olha lá, ele está preenchendo. Estou apertando F5. Ele está criando e está jogando lá para o SAP. E aqui. Então, ele está na linha 20. Nessa linha 20. Na hora que ele passar desse loop aqui,
E ele vai fazer 20 é igual a 20 mais 1. Pronto, agora o limit está valendo 21 e o 21 está vazio. Na hora que ele voltar lá para cima para o do while, ele vai verificar. Opa, a linha é diferente de vazio? Não, porque ela está vazia, então ela não tem nada. Então sai do loop. Aí eu aperto F8, pronto, saiu do loop. Aí lá no SAP, então eu já vou minimizar o Excel aqui. Lá no SAP ele vai dar o comando de voltar. Aí ele saiu da transação, aí eu criei um message box. msg box, abro entre aspas duplas, eu coloco primeiro a mensagem que eu quero, vírgula, VB Information, que é uma mensagem de informação, e o título da caixinha. Aí ele dá um F8, aí ele coloca processo finalizado com sucesso. Isso aqui eu recomendo também, porque às vezes o usuário fica lá olhando para a tela do Excel e não sabe o que está acontecendo. E aí foi tão rápido que já aconteceu, já gravou faz tempo, e o usuário nem percebeu. Esperando. O cara, já aconteceu demais isso. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, porque eu vi que ele é rápido, de fato, o caso de uso assim, é claríssimo, porque ele agiliza muito algumas tarefas. E qual foi o maior assim que você já fez, assim, uma tabela muito grande com muitas entradas? Foi uma empresa, uma rede de supermercados. Aí eu fiquei quase uma semana com um gestor lá de compras para entender o processo dele, né? Porque eu sou de FI. E aí ele precisava fazer várias coisas lá, e inclusive no meio do processo tinha 7 transações. E aí ele precisava rodar 7 transações, passar pelas 7 para fazer todo o fluxo dele. Então, coisa que ele demorava, acho que ele marcou de um cenário, de um fornecedor, ele demorou 55 minutos e automatizando foi assim muito rápido, não chegou a 3, 4 minutos, porque ele entrava nas 7 transações, conforme ele chamava uma, porque daí qual que é o pulo do gato? É a gente usar ou uma query que junta várias informações de várias transações. Uma outra coisa que é o pulo do gato também que ajuda demais, usar variante. Então, por exemplo, você usou uma variante, você chama a variante lá na transação, você já elimina de ter que ficar preenchendo tudo. Você traz uma variante dinâmica, ela já vai trazer período, a data atual menos 3, vai trazer o range de company code, vai trazer tudo prontinho. Então, você já elimina, já vai deixando mais rápido ainda, porque a própria variante já vai preencher para você automático. E aí ele pegava, entrava numa transação, tirava uma listagem, por exemplo, aí depois eu salvava no Excel. Dessa listagem eu entrava numa outra transação, fazia isso, depois fazia... Eu sei que eram 7 transações, demorou bastante. E eu não lembro, porque tinha muita transação Z, mas acho que a maioria, tipo das 7, por exemplo, 4 eram Z, 3 eram instantâneo. Mas esse demorou, fiquei bastante tempo. E a ME21N, que eu demorei, quebrando a cabeça até descobrir que ele era meio dinâmico, os códigos. Dinâmico que eu digo é como se, por exemplo, aqui tivesse, no meio aqui tivesse, por exemplo, isso daqui, onde tá T01, na hora que eu entrava na ME21N, com tudo, com aquelas abinhas lá recolhidas, sabe? Ele era 01. Se eu expandia a do item, ele virava para 07. Então eu tinha que ficar adivinhando. Aí eu tinha que deixar isso dinâmico. Aí isso demorou. E a VA01 também. Até eu descobri que eu tinha que pegar aquele exemplo que eu dei, que na minha máquina apareciam 23 linhas disponíveis e na máquina do usuário apareciam 17. Então eu tinha que pegar e deixar isso dinâmico. Primeira coisa, eu tinha que saber que eu tinha um intervalo de 17, 13 linhas, que é o que dava na tela do usuário. E aí sim eu fazia o loop de 17, aí depois clicar no próximo, no SAP, porque daí no próximo ele abria mais telas. E sempre no próximo ele não abria 17 mais, ele abria 16. Não sei porque o SAP se comporta dessa forma. Aí a primeira linha ele já trazia deixava a última preenchida, que era dos últimos 17. Esse processo demorou bastante também. E uma outra dica, que é uma outra coisa que eu tive bastante dor de cabeça, quando a gente usa variante, layout, de qualquer transação que seja, tipo FBLUN, que você salva lá um layout que você quer usar sempre, digamos que você criou um layout que chama, por exemplo, começa com a letra F, né? Você criou seu layout. Chega um outro usuário, cria um layout que começa com a letra D, ele arrasta o seu layout para baixo, porque tudo no SAP é posição, 1, 2, 3. Por exemplo, no SAP, ele entende que isso daqui é lá na grid da LV, por exemplo, né? Aqui é a coluna 0,
depois a 1, 2, 3. E a linha é a 0, 1, 2, 3. Então, até eu pegar isso daí, foi o que me deu bastante dor de cabeça. Depois disso daí, tudo que envolve o SAP, eu já sei agora que ele começa com a coluna 0 e linha 0. E aí sim eu vou alimentando. Porque eu colocava assim, é coluna 1, linha 1, não era. Isso daí deu bastante dor de cabeça. Mas depois que pegou o jeitão do SAP, foi tranquilo. Agora é tranquilo, né? Mas porque eu também já passei de muita dor de cabeça. Não, Então, eu vejo que tem bastante experiência aí, porque todos os comentários tu já faz, não, aqui faz assim, aqui faz assim, todos têm uma dicasinha ali. Eu vejo que tem bastante coisa aí que, para as primeiras automações, provavelmente dá bastante cabeçada. Então, por isso que eu falei, acho que aqui, sabendo fazer esse loop, que é a primeira dificuldade de qualquer um que está iniciando, fazer o loop, porque senão não é muita vantagem, né? Você cadastrar uma vez, só um banco por vez, né? E toda vez que ficar preenchendo, não é muita vantagem. O legal é você fazer o loop, ele pegar essa listagem e cadastrar tudo de uma vez. Então, acho que a primeira dificuldade do pessoal é o loop. Depois do loop, aí sim vem essas dorzinhas de cabeça. Mas sabendo fazer o loop, você já faz, assim, vamos dizer que uns 70% de tudo que você precisa. Então, que nem agora aqui, eu separei o exportar arquivo TXT do SAP e o importar no Excel depois. Depois separei o exportar arquivo em Excel já do SAP, porque qual que era a luta do pessoal? Que eles querem automatizar tudo, então o que acontece? Aí entra o comportamento do Windows também. Porque na hora que você exporta um Excel do SAP, o que ele faz? Ele abre aquela planilha que você exportou. Só que daí o foco não é mais o Excel que você estava pilotando, é o foco que ele jogou na tela do Windows. E aí a sua automação começa a dar errado. E aí isso daqui foi uma demanda de um cliente, de um aluno. O print da tela também foi uma demanda de um aluno que ele falou assim, Thiago, eu preciso entregar para auditoria meus processos. E como eu faço automatizando, então eu tenho que dar evidência para eles. Eu tenho que dar evidência que no dia tal tinha tal lançamento lá para fazer a baixa, a compensação, e eu preciso tirar um print da tela, mas isso daí tem que acontecer durante o processo de automação. Aí eu falei, putz, tá bom, dá, né? Caramba! E o outro é direcionar uma tela. Porque tinha usuários que queriam deixar naquela situação lá. Ele queria, por exemplo, deixar o relatório executando enquanto ele almoça. Ele queria deixar o relatório dele rodando lá no SAP, em tela, não em background, porque de repente acho que não tinha em background. E queria rodar a automação. Só que daí ele queria agendar a automação para rodar depois de 10 minutos que ele saiu, por exemplo, para almoçar. Então ele não iria estar na tela, na mesa. Aí, como o SAP tem as janelinhas e tem aquele barra N que mata o processamento do SAP, ele tinha que mirar a automação do Excel na janela certa do SAP. Então, daí eu mostrei um jeito para ele de direcionar a sua automação. Então, aqui, por exemplo, para não estender muito, também deixei pronto o código para a gente ver como que ele se comporta no SAP. Né? Eu faço o processo de gravar, mas daí depois eu já deixei o código pronto e comentado, e o pessoal vai ter esse código aí e vai conseguir fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e aplicar para eles. Tá? Qual que é o processo do TXT? A pessoa viria aqui, colocava lá o 4, vamos colocar aqui, 4, e gravar. Então, eu vou pegar um exemplo simples e rápido, mas isso, novamente, vale para qualquer cenário de transação do SAP que tem aquele botãozinho de exportar para o TXT, tá? Então, tá gravando, aí a pessoa viria aqui, ó, barra N, SE16N, e pega lá uma tabela. Eu vou pegar a tabela Z aqui, que eu utilizo. Aí a pessoa vem aqui, fez os filtros dela, executou. Aí no que ela executou, ele trouxe o conteúdo da tabela, e aí ele vem aqui e file local, e não converter, e dá um salvar ali. E aí aqui ele coloca o caminho da pasta, então tem que deixar isso dinâmico também. Então vou colocar aqui SAP, e
e o nome eu vou colocar teste design 004. E aqui eu recomendo nunca não utilizar o gerar, o relatório, porque é meio que óbvio, né? Vou gerar. Não, eu recomendo utilizar o substituir. Porque se você rodar a automação outra vez, ele vai já, internamente, ele vai falar assim, ó, arquivo já existe. Sobrepor ou não. E aí, se você não estiver perto da máquina, ou você não tratar essa questão, você vai perder a geração do seu arquivo. Então, você já coloca substituir, que mesmo que não exista, ele vai gerar. E aí, se você gerar de novo, e como você usou o botãozinho de substituir, aí ele vai, já existe e vai sobrepor. Então, aí você não fica sem o seu arquivo. Então, aqui eu vou parar a gravação e vou pegar o arquivinho. Ó, o teste 4, editar. Então, aqui, o que ele fez? O que eu fiz? Ele entrou nesse 16... Deixa eu aumentar aqui. Mesma coisa. Ele entrou nesse 16N, coloquei a tabela, dei um Enter, um executar. Aí ele grava tudo isso daqui, que é o efeito de a gente clicar no botãozinho do exportar. E aí aqui, ó, o caminho e o nome do arquivo. O que eu fiz? Aí eu joguei isso daqui lá no Excel e fui comentando já o código. Então, S16N, a tabela, o botão exportar, o set focus e o select a gente pode até deletar se quiser, o enter e aí o caminho. Aí o caminho, sim, a gente pode deixar ele tanto aqui no código ou colocar aquele código lá para a gente atingir uma célula, que é, por exemplo, digamos que tivesse na D15, ponto zero. Então, o que quer dizer? O caminho estaria nessa célula aqui, por exemplo, se eu não quiser deixar chumbado aqui no código, do jeito que está, na minha área de trabalho. Então, aqui poderia, nessa célula D15, poderia estar o arquivo. E aqui, por exemplo, na célula de baixo, poderia ter na 16, por exemplo, poderia ter o nome do arquivo. Aí fica dinâmico. Ele não fica o nome do arquivo e não fica o nome e o caminho chumbado no código. E aí, executar, voltar e voltar. Então, eu vou executar ele rapidinho aqui e vou deixar ele a minha área de trabalho aqui também, que eu coloquei o nome thiago.txt. Então, eu vou arrastar aqui e a gente vai ver acontecendo ali no SAP. Vou apertar F5, que vai tudo de uma vez. F5. Olha lá, ele entrou, girou, apareceu e já saiu. E aí, aqui nessa janelinha, ele já gerou o arquivo Thiago, que é o conteúdo da tabela. Salvou na área de trabalho já. Aqui embaixo também vou disponibilizar para o pessoal, porque senão aquele negócio, né, não vale muito a pena, até onde tem gente que fala assim, mas tá, até exportar eu consigo, mas importar depois essa informação para o Excel, para eu não ter que fazer isso manualmente, né? Aí eu deixei um código aqui, importar TXT para o Excel. Aí aqui entra um pouquinho de conceito de VBA, mas eu vou deixar aqui tudo comentadinho, bonitinho, que aqui o que ele faz? Ele limpa a planilha, esse comando. Aqui ele vai colocar dados do arquivo TXT, digitado lá na célula B1. E aí aqui ele vai ter o que importa também, é isso daqui, que é o loop dentro do arquivo TXT. Então, a gente vai colocar o caminho da pasta e o nome do arquivo. Isso daqui sendo igual ao que a gente fez no script, você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Porque aqui ele vai fazer um loop. E ainda aqui eu coloquei um texto que ele só vai importar o arquivo. Deixa eu abrir o arquivo que eu gerei, só para exemplificar. Aqui. Ó, ele só vai importar o arquivo que tiver como a primeira informação um caractere pipe. E, por exemplo, ó, isso daqui é conteúdo do SAP. Isso aqui não importa para mim. Essa linha aqui tracejada também não importa. Essa linha tracejada não importa. Não importa e não importa. Eu quero só que tem conteúdo. Que aqui seriam os títulos da coluna e aqui seria o conteúdo da coluna, das linhas. Então, aí aqui eu coloco um if. Eu falo assim, se na linha do Excel, do TXT,
for o comando, o pipe, que é esse risquinho retinho, aí ele importa para o Excel. Então, dessa forma, ele só vai importar o que importa para a gente. Vou executar de novo. A gente vai ver acontecendo aqui. Então, aqui, ó, ele vai exportar. Deixa eu fechar ele aqui. Então, ele vai exportar novamente. Olha lá, ele abre a janelinha, tudo, assim, marca. Gerou. E aqui ele vai importar. E importou para o Excel, na abinha texto. Vou apagar aqui, ó. Vou importar de novo. É muito rápido. Importou linha. E aí, ó, ele deixou cada conteúdo numa linha bonitinho. Por conta daquele tracejadinho lá. Então, além de exportar para o Excel, é 50%, né, pronto do que a gente precisa. E o importar para o exportar do SAP é 50%. O restante também, para deixar mais automático ainda, é importar o TXT para dentro do Excel. Isso aqui também foi uma dúvida de um aluno. Que massa! Eu tô impressionado porque dá para fazer muita coisa. Muita coisa. O outro exemplo, que é o exportar o Excel, é a mesma coisa, tá? Eu usei até a mesma transação, só que no momento de escolher lá para exportar, eu peguei a outra linha, eu fui no exportar para Excel já. Eu vim aqui, ó, vim na SC16N, peguei a mesma tabela, dei um executar para ver todo o conteúdo. Poderia ser um relatório de ALV também, da FBL5N, 3N, qualquer relatório ALV. Aí eu vim aqui em exportar e planilha eletrônica. Essa foi a diferença. Daí eu já vim exportar para o Excel. Daí ele já veio tratado, ele já abre no Excel tratado. Só que eu vou exportar agora manualmente, sem usar o automático, e vou gerar aqui o exemplo. Então eu vou pegar aqui na área de trabalho, vou deixar como nome export mesmo. Ó, a gente está no Excel da automação. Ele já abriu aqui na minha outra tela o que eu exportei. Ó, ele trouxe bonitinho. Só que qual que era a dúvida do aluno lá, o problema? Ele queria continuar utilizando o Excel, continuar automatizando outras coisas no SAP. Só que na hora que a gente dá o exportar no SAP, ele já abre a planilha que ele gerou e explode na tela ainda do usuário. E aí o foco fica nessa planilha. Ele deixa de conseguir usar o Excel. Então aqui, eu deixei comentado também bonitinho esse código. Ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai colocar o caminho e vai colocar o nome da planilha. Sim, mas ele só joga o arquivo e não muda o foco. Só Isso, salva o arquivo. O pulo do gato aqui é essas 3 linhas aqui, ó, que a pessoa não sabia, que daí acrescentando essas 3 linhas, ele vai fazer o seguinte, esse comando aqui do Events, o que ele faz? Ele fala assim pro Windows, continua fazendo aí seus negócios aí. E aí, ele faz um loop, tá? Enquanto, nesse comando aqui, ó. Opa. Esse comando que é o Application Workout. Workbooks, desculpa. Por que ele faz? Workbooks é a instância do Excel, tá? Então, o que ele faz? Ele faz um count, ele conta quantas planilhas existem abertas no Windows. E aí ele vem na próxima linha e mata a planilha com o nome que você salvou. Por quê? Ó, aqui, eu coloco o nome aqui, ó, o mesmo nome da planilha, Plan 001, que foi o nome que eu dei para o SAP. Falei, SAP, salva os dados numa planilha nesse caminho, com esse nome. Porque daí lá na frente, eu vou contar quantas planilhas existem abertas e vou mandar fechar essa planilha aqui. Aí ele fecha a última planilha que o Windows abriu. Então, com esse comando aqui, ele não vai abrir, não vai explodir na tela. Ou seja, ele vai abrir, de fato, mas ele vai ser tão rápido que ele já vai abrir e fechar. Eu vou executar ele, a gente vai ver ele acontecendo aqui. Não sei se ele vai abrir na mesma tela, porque eu estou com 2 monitores. Então, eu vou exportar aqui, ó. Vai entrar. Tá lá, colocou. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Abriu e já fechou.
e aí a gente continua o foco na planilha que a gente estava usando mesmo. Então, isso aqui ajuda bastante. Porque isso aqui, às vezes, principalmente FBL1N, 3N, 5N, ela já te dá um relatório que já ajuda o gestor lá financeiro, não precisa ficar tratando. E ele já vem mapeado os campos lá certinho, quando o sinal, porque dependendo do jeito que você exporta, ele traz o sinalzinho de menos na frente do valor, né? Quando é negativo no SAP. E exportando como planilha de Excel ele já vem tratado. Então, já é uma mão na roda. Só que tinha esse empecilho que o Excel, o SAP, assim que ele exporta, ele já abre para o usuário. E às vezes o usuário só quer exportar e mandar por e-mail, planilha, em anexo, que dá também para fazer com VBA, e não quer abrir. Então, esse comando que eu coloquei aqui no finalzinho, o pessoal vai conseguir fechar a planilha. Com essas 4 linhas aqui de comando. Já está aumentadinho e tal. Eu acho que o pessoal vai conseguir fazer bastante coisa. Acabando. O print de tela agora. O pessoal vai lá... pensando aqui nas automações que eu vou fazer aqui. O pessoal... No ambiente de teste. O lugar já fica imaginando, né? As automações possíveis aí. Então, eu estou com a minha área de trabalho aqui. Isso daqui foi aquele que a aluna precisava tirar o print para mandar para a auditoria. O print de tela. Então, ele vai só entrar na FBL3N e vai tirar um print. Aí aqui a gente percebe, eu vou deletar tudo aqui na área de trabalho, só tem 2 pastinhas ali, 3 pastinhas. Na hora que eu clicar aqui, ele vai chamar o SAP. Isso, eu fiz só isso, só chamar o SAP e tirar o print. Aí aqui, ó, ele tirou o print de tela da telinha do SAP. Então, isso pode ser em qualquer momento, tá? Aí ele tá lá executando, ele executou uma FBL3N, ou uma Miro, ou um amigo, qualquer coisa que tá fazendo lá, deu o comandinho de print, que eu deixei aqui na planilha, pro pessoal. Deixa eu maximizar aqui. Aqui. Pronto. Com essa linha aqui, ó, ele tira o print e salva no caminho que eu colocar. Cadê? Deixa eu abrir. Aqui, ó. Então, aqui, ó, percebe aqui é o caminho. Ops. Aqui é o caminho. E depois vem o nome do arquivo e a extensão. teste.jpg. Então, com essa linha aqui, somente com essa linha de comando, o usuário consegue tirar o print e já salvar na pastinha que tiver, que ele desejar. Então, nossa, salvou a vida lá da moça, porque ela precisava apresentar as evidências para o pessoal lá da auditoria. Ó, aqui tem um outro exemplo aqui, ó, esse stop, acho que no About é breakpoint, né, que a gente escreve. É breakpoint, né? Breakpoint. Um breakpoint fixo. Breakpoint. E no VBA é o stop. Se a gente escrever stop e mandar executar, deixa eu colocar o SAP aqui. Então, eu vou retirar esse stop daqui e vou colocar antes do enter. Então, escrever o stop é o breakpoint lá do SAP, do ABAP. Eu ia apertar o F5, ele vai até ele, ó, parou. Percebe que ele já digitou FBL3N aqui em cima, mas ó, ele parou nessa linha e já digitou aqui em cima FBL3N e falta só ir para o enter. Só que ele parou na linha amarelinha que é o stop. Então, se alguém precisar ficar debugando código de automação, o stop ajuda bastante. Porque às vezes você esqueceu de clicar aqui nessa partezinha cinza e ficar a linha vermelha. Aí ele vai e executa e salva o documento, por exemplo. Putz, não era para salvar, era para ir até o momento de salvar. Então, ajuda bastante o stop, porque ele força, né? Não tem como você não parar. Eu imagino que numas automações assim, mais complexas tem que parar ali às vezes para entender, porque alguma coisa sai fora do comum, você vai ter que, vou ter que parar aqui e olhar o que está acontecendo. Isso mesmo. Então, ele ajuda bastante. Ou você pode clicar nessa... Ele vai ter uma barrinha cinza aqui, você pode clicar na barrinha cinza, ou onde você tiver com um cursor do mouse, você pode apertar F9, ele coloca a linha também. E o último aqui, que eu separei, é o direcionamento da tela. Assim, às vezes você fala assim, é coisa muito boba, mas às vezes para alguém pode ajudar, pode servir. Igual esse cara que ele queria deixar executando lá e queria
deixar a automação ia ser programada para iniciar no tal horário e ele não ia estar na sala. Então, ele queria direcionar para uma tela, porque já numa outra tela ia estar rodando outra transação. Então, eu vou abrir aqui 3 transações, simples, qualquer. Então, aqui FBR 3M, só para ilustrar. Então, aqui eu vou colocar F110, vou abrir mais uma. Essa é muito simples e parece que não ajuda, mas ajuda. Então, aqui tem uma, aqui tem outra, tem outra. Tá dando para ver as 3, né? Sim. Então, parece uma bobagem, mas o que acontece? O SAP, ele lembra do coluna 0 e linha 0? Apesar dele mostrar aqui embaixo, quer ver? É nessa daqui que é a primeira. Apesar dele mostrar aqui embaixo o 1, mas essa tela não é a 1, é a 0. Ele mostra ali que é a 1. Talvez a 0 dele deve ser a 1 dele por conta da tela do SAP Logon lá, da hora que a gente abre para selecionar o SAP que a gente vai utilizar. Mas apesar de ele estar mostrando 1 aqui, ela é a 0. Então, perceba que aqui ele está na F110, na 1. Na hora que eu executar um script, deixa eu executar, mostrar aqui. Aqui. Ó, eu tirei o maximizar para ele manter a janelinha pequenininha, do jeito que eu organizei ali, tá? Mas na hora que ele coloca, na hora que a gente grava qualquer script, ele sempre vai trazer aqui, ó, como seção 0. E aí, o que manda a janela que a gente vai atingir é esse campinho. Então, ele vai estar sempre assim, ó, 0, onde está 1, a 1 vai ser 0, a 2 vai ser 1 e a 3 vai ser 2. Ele sempre no SAP, tudo nele começa com 0, 1, 2, 3, e aí por aí vai. Então, se eu colocar na 0 aqui, que ele vem assim, na hora que a gente grava um script, eu vou deixar ele executar, ó. Então, ele pegou, estava 1, F110, onde estava F110, telinha 1. Então, digamos que aqui na F110, estivesse rodando um relatório e não pudesse parar, não pudesse derrubar aquela sessão. Aí eu poderia colocar na janela 2. Isso dá para deixar de forma dinâmica também, buscando lá da célula do Excel, né? Para não ficar digitando e não ficar chumbado aqui no código. Então, se eu colocar com 2, aqui que é a 1, ele não vai mais derrubar a F110. Olha lá, aí mudou, entrou na OBB8, aqui na janela número 3. Por quê? Mas não é a terceira janela. Internamente, ela é a segunda janela. Então, dessa forma, também você consegue atingir e direcionar o seu código para rodar na janela que você quer. Você consegue forçar. Ó, roda nessa janela sempre. Porque tem usuário, se deixasse criar 18 janelas, ele ia trabalhar com 18. A maioria limita 6, se eu não me engano. Mas tem gente que gosta de trabalhar com as 6 janelas do SAP aberta. E aí, às vezes, ele vai rodar uma automação e perde lá o que está fazendo. Então, e se dá para logar mais de uma vez no SAP, você pode logar em 2, e tem 12, e aí loga 3, tem 18, e vai abrindo mais 6. Se deixar múltiplos login lá, ele vai abrir 3 sessões, e cada um com as 6 janelas que pode. Se deixar, o usuário faz tudo. Eles são criativos. Quer resolver logo, terminar logo a demanda logo. Então, quanto mais rápido deixar utilizar, mais ele vai utilizando. Então, essa forma aqui que ele sempre vai trazer 0 na hora que a gente gravar qualquer script. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, gravar um script, deixar o teste 5. Eu vou executar, gravar. Então, eu vou entrar na F110 e vou sair. Agora eu já vou parar a gravação. Vamos pegar o que a gente gravou aqui, o 5, editar. Então, ele sempre vai trazer aqui, então, como 0, toda vez. Qualquer script que a gente gravar vai ser 0, porque ele vai atingir a seção de número 1, que internamente ela é a 0.
Então, para esses SAPs que estão limitados a 6 janelas, ele vai de 0 a 5 as janelas, se você quiser direcionar. Tá, joia? Não, da hora? Demais. No último aqui, ó, deixa eu ver se eu passei por todos os tópicos. A sessão, atingir a sessão certa. Tirar o print, o loop, salvar em TXT, salvar o Excel e ele altamente fechar em seguida, automático. O loop, status bar. E tem uma última aqui que o pessoal pede bastante, que é você executar o SAP, agendar o SAP automático, para ele executar automático. Então, eu deixei aqui também separado como que funciona. Eu vou abrir um bloco de notas novo aqui. Ele precisa, para você agendar para o SAP executar sozinho, o script, eu comando aqui. A gente precisa só desse comando aqui. Então, a gente vai pegar algum bloco de notas, vai colocar esse comando, onde daqui até aqui é o local onde está o Excel, né? Que a gente já automatizou. Então, assim, a gente já fez a automação. Tá legalzinho, bonitinho. Ele tá funcionando. Agora eu quero que todo dia, meio-dia, eu sei que minha máquina tá ligada, né? Todo dia, meio-dia, ele vai abrir o Excel sozinho e vai rodar, vai funcionar sozinho. Então, é esse código que a gente precisa. Então, a gente vai colocar start, excel.exe, abre aspas duplas, e depois coloca o caminho, que está o arquivo de Excel, barra, e o nome do Excel, .xlsm, que é o Excel preparado para rodar macro. Feito isso, a gente vem aqui, ó, salvar como, e dá um nome, né? Tipo, sei lá, fluxo 001, .bet. Esse é o segredo. Se a gente colocar .bet, aqui, ó, .bet, ele não vai salvar um .txt, né? Porque a gente abriu um TXT. Ele vai salvar um betzinho, que a gente faz betzinho. Então, na área de trabalho, ó, um betzinho. Vou minimizar aqui, ó, vou maximizar essa janela e aumentar o ícone. O betzinho, ele fica diferente. O VBS, então a gente tem 3 arquivos. VBS é o arquivo que o SAP dá para a gente quando ele grava e mapeia nossos campos. O TXT e tem o TXT, que é o que todo mundo já utiliza. E tem o betzinho. O betzinho ele fica com outro ícone. O betzinho, ele é um ícone, ele é um arquivinho que tem um comando que ele conversa com o Windows. Então, se a gente vir aqui em editar, ele vai estar o que a gente colocou lá no arquivo texto. Feito isso, a gente coloca... Quer ver? Vamos executar um aqui. Porque feito o arquivinho .bet, aí o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, agendador, tarefas. E vai criar uma tarefa no agendador, tarefa básica. Automação, vai vir executar, vai vir qual que é o período que você quer executar, semanal, mensal, avançar, os dias, as horas, e se é diariamente, e aí você vai colocar, iniciar um programa, e aí aqui você vai apontar para aquele arquivinho que é um script do .bet. Feito isso, aí acho que tem um videozinho também, que eu me ensino a fazer isso no canal meu, posso te mandar o link, aí você pode colocar na descrição para o pessoal, mas ele vai agendar e aí ele vai executar, e aí pode chegar até o nível de fazer o betzinho. Abrir o Excel loga, abre o SAP, coloca o usuário, senha, executa o script, fecha o SAP, fecha o Excel e aí desliga a máquina também, se quiser. Então, dá para fazer até chegar nesse nível. Procurou o arquivo bet, fluxo, avançar e concluir. Aí, feito isso daí, ele vai estar agendado aqui e vai estar sempre executando. A partir do momento que colocou diariamente, ele executa um e já automaticamente, igual na SM37, você consegue agendar lá, já vai, ele terminou e já reagenda o outro próximo
automaticamente também. Então, eu deixei separado aqui todos esses exemplos. Eu vou te mandar e você disponibiliza para a turma. Sim, eu vou subir. Já te digo, eu vou botar aí os links, claro, num cloudzinho. Eu também subo no LinkedIn, que eu sei que não é uma plataforma aí que tu usa, mas eu vou subir lá e compartilho com o pessoal. Sim, tranquilo. E até ia te perguntar isso, porque aqui tu já deu, assim, ó, ensinou, na verdade, o caminho das pedras todo, né? Porque isso aqui que tu passou, eu imagino que foi até tu chegar no conhecimento que tu tem para montar esses 5 exemplos aqui, isso já é muito trabalho. Então, esse caminho das pedras tu já deu fácil. Agora, digamos assim, ó, eu sou gestor de TI e eu preciso fazer um cenário complexo aqui na minha empresa. Como é que eu te encontro? Como é que eu te contrato? Então, eu vou deixar o meu contato do meu Instagram. Tem o meu site que eu tô finalizando ele, mas eu vou deixar meu contato do Instagram, meu WhatsApp. Aí se puder colocar como que chama? Nas observações do vídeo. Ah, sim, eu ponho. Mas a gente consegue fazer tanto mentoria eu não quero que você faça para mim, Thiago, quero aprender. Então, tem treinamento em company também, tem o meu treinamento, que depois eu posso te mandar o linkzinho, posso criar um cupom de desconto também, só para a sua audiência, onde o pessoal, no finalzinho lá, vai ter um cupomzinho de desconto. E também posso dar o treinamento e fazer as demandas, assim como eu já fiz uma demanda, igual você falou assim, eu sou o gestor de TI, eu quero automatizar todo o meu processo de conciliação. Por exemplo, o meu fechamento contábil. Dá para a gente fazer, a gente faz um orçamento, aí eu automatizo, vou precisar, né, o acesso, aí eu automatizo e entrego pronto, o produto pronto, né? Aí o produto ele fica tudo desenhadinho, personalizado, de acordo com a sua necessidade, mas ele fica lacrado, né? Por que ele fica lacrado? Eu digo que o código ele fica fechado, porque já aconteceu no começo, da pessoa mexer por curiosidade, e tá tudo certo também, né? A pessoa quis aprender, mas bagunçou o código. E aí, por garantia do produto que eu entregar, aí deixo ele lá, entrego ele lacrado. Agora, o outro, que é a mentoria, aí eu vou até a empresa e dou um treinamento para as pessoas das empresas. Já fiz isso até para um escritório de contabilidade, onde ele pilotava o SAP do cliente, mas aí o escritório, como ele fazia a parte contábil de uma indústria que usava o SAP, e aí ele queria que o pessoal do escritório soubesse automatizar. Aí eu fui lá do treinamento para o escritório de contabilidade, não para o cliente do dono da ferramenta SAP. Foi legal. E também aí vou na empresa. E pode ser, dependendo, pode ser presencial, pode ser híbrido, pode ser 100% remoto, igual a gente fez aqui. E mais para frente, logo mais, vai ter a parte do Fiore, né? Porque a gente vai estar automatizando o SAP GUI dessa mesma forma, mas só que eu vou usar outra ferramenta e aí essa ferramenta nova eu vou automatizar o SAP GUI e o SAP Fiore. Aí vai ficar bom, porque daí tem empresas que estão limitando o acesso só ao SAP, o Fiore, que é na web, aí ele vai conseguir automatizar também. Vai ficar show de bola. Não, eu fico impressionado, eu vou ter que fazer uns para testar, até vou publicar depois no blog mesmo lá da S4CN, a hora que eu vou fazer, porque eu quero testar pelo menos um da Jatão Betax ali, que é volta e meia, eu já tenho um programa Z, mas se eu trocar por um Excel e eu achar que o Excel é uma grande faz um teste. Não preciso transportar de um ambiente para o outro, eu já vou substituir ele, até publico Fica na lá. manga aí, né? Sabe que vai conseguir usar em qualquer ambiente, sabe? Desde que esteja ativo lá o SAP mas também o SAP Script, se você tiver acesso a RZ11, você mesmo ativa, porque dependendo da empresa, você tem que pedir isso para o TI, abrir um chamado, ou bases interno, mas ele também, assim, ele faz muito rápido. Tem uma forma também, aí ele precisa, eu geralmente tenho contato com bases, né? Uma forma de você ativar ele de forma permanente, que você daí é na RZ10. Você entra na RZ10, ativa lá, mas só que ideia tem que ser o Base mesmo, né? Não sou nem eu que faço. Eu passo o comando pro Base, daí ele vai lá, entra no script dele lá, que ele coloca, que é um script que na hora que o SAP dá o start, ele lê aquele script, então ele não importa se o SAP cair quantas vezes for, ele sempre vai estar com essa função ativa.
Mas né, é coisa que muito difícil de acontecer. Mas também se acontecer, é RZ11 rapidinho, ativa e vai embora. E o legal é que né, serve para usuário, para consultor, para todo mundo, e qualquer transação, independente da transação, pode ser Z, pode ser standard, para a gente alterar, incluir, excluir, extrair informação do SAP, jogar a informação para dentro do SAP. Eu acho que vale a pena, é uma mão na roda. E aí depois com esse upgrade que eu vou fazer do curso com o Fiori, aí vai ficar bem mais completo também, né? Porque a pessoa vai conseguir automatizar até o Fiori. Legal, imagino que tem bastante demanda atualmente. Eu sei que eu tenho conversa com várias empresas, esse negócio de automação de processos foi algo que começou e faz, sei lá, 2, 3 anos, um movimento muito forte para automação dessas atividades. Isso aí são coisas que existem há tempo. Eu lembro, acho que uns 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com TI, eu já fazia uns batezinhos para rodar algumas coisinhas, fazer umas automações simples, bem simples, e junto com o agendador de tarefa. E talvez até a geração mais nova aí não saiba nem usar como é que funciona o agendador de tarefas. E esses arquivinhos, batzinhos, são poderosos mesmo. Eu trabalhava numa empresa, aí eu sempre tive uma perninha em TI, né? Mesmo sendo formado em contabilidade, eu fazia esses arquivinhos, batzinhos também para ativar o IP interno, IP externo, colocar proxy, tirar proxy. Às vezes você vai atender um cliente que toda hora você tem que ir lá, a configuração da internet, colocar proxy. Putz, daí eu fazia batzinho para já colocar proxy automático. Ajuda demais, nossa, demais. É muito poderoso. E com esse agendador de tarefa, então, você consegue fazer muita coisa. E depois, assim, no curso também tem até o próprio VBS, você consegue deixar ele dinâmico e ele lê o arquivo de Excel e alimentar o SAP. Mas a única vantagem dessa é que eu posso fazer uma automação para a sua empresa, onde eu vou te mandar um arquivo de Excel comum e o VBS. Aí você vai dar um duplo clique no VBS, o VBS vai ler o Excel e vai alimentar o SAP. Qual que é a vantagem dessa? É que se o cara não souber usar VBA e ele não souber ativar o VBA, porque você tem que aprender a ativar o VBA uma vez, pelo menos, aí se ele não souber fizer isso, não saber ativar e usar o VBA, ele não vai conseguir usar o automatizar. Então, é a única vantagem. Mas eu acho que, como o esforço de você desenvolver dentro do arquivinho VBS é igual, eu já prefiro jogar ele para dentro do Excel mesmo. E aí ele conversar com as células, buscando das células lá bonitinho. Porque eu já fiz até um betzinho de ativar o VBA do Excel. Porque às vezes você pega alguém que tem... Já aconteceu também, de empresas grandes terem... Cada máquina de um usuário é um Excel 2016, o outro é 2003, outro é 2010, outro é 2017. 2007, 10, 13, 2016, agora 19. Então eu falei assim, vamos criar um arquivinho betzinho, que ele vai lá e lê a versão do Excel do cara e ele ativa automático. Então aí não tem nenhum problema. O cara não precisa nem ativar mais o VBA do Excel. Então ajuda bastante. Nossa, dá para fazer muita coisa. Bom, dá quase para se livrar do consultor FI, ó. O cara entrega tudo lá. Não, agora tá automatizado aqui, a gente não precisa mais do FI agora. Tem usuário que é contra, que ele fala assim, mas se eu automatizar tudo, a empresa não vai mais precisar de mim. Então, quem tem a mente mais pequena, pensa dessa forma. Agora, tem gente que fala assim, não, eu vou automatizar essa tarefa, porque daí eu vou aprender coisas novas e vou avançar e aprender outras coisas aqui e me dedicar uma análise, né, numa auditoria do seu cenário, parar de ficar lá fazendo só, clicando no botãozinho, né, porque às vezes isso daqui dá para ser feito de forma mais simples, automatiza e vai lá pro negócio que te toma mais tempo, de uma análise sua, né? Então tem gente que pensa dessa forma, que é ver como vantagem. E ver como vantagem, porque eu já vi também, tem uma amiga que ela tem curso só tratando de LinkedIn. O curso dela era só voltado para LinkedIn. E ela já falou que já viu, eu já fiz uma live com ela, da empresa colocar no LinkedIn lá, se souber automação de SAP, é um plus que vai ter aí. Não pede como obrigação, vai ser um diferencial, isso. Vai ser um diferencial se ela souber automação de Excel com o SAP. Então, assim, empresas já estão sabendo que é possível.
e de repente isso daí, se a pessoa já, de repente ela não está no mercado agora, ou então ela pode não fazer, a empresa não autorizar, mas se ela já aprender a fazer, é um diferencial para ela. Já ajuda bastante. Não, com certeza. E, bom, eu acho, do meu lado, eu já pensei assim, só do cenário de coisas que eu não gosto de fazer, que às vezes eu tenho que fazer na mão, mas eu plago aqui no Excel, ele faz tudo prontinho, tem muita vantagem. Cara, bom, foi uma aula, né? Na verdade, aqui hoje foi uma aula completa para aprender a fazer essas automações do zero. Quase 2 horas? Quase 2 horas. Legal. Basicamente do zero, cara. Muito legal. Então, bom, queria te agradecer por disponibilizar esse tempo mesmo, porque isso aqui é um conhecimento bem valorizado. Bom, você é um profissional sênior, então a sua hora é cara. Parou aqui para conversar com a gente e mostrar como fazer isso. Agradeço muito mesmo. Convite. E vou pedir teus dados aí, teus contatos, que eu vou botar aí nos vídeos, no mesmo na descrição do vídeo. Quando eu postar no LinkedIn, eu adiciono essas informações. E te perguntar se tem alguma observação aí, alguma consideração final que você queria deixar, algum outro recado? O pessoal, assim, igual eu falo para o SAP, quando eu entro em alguma empresa, assim, que eu converso com o usuário, né? Eu falo assim, meu cara, devora o SAP, engole o SAP. Você vê uma coisa, eu não vou usar a automação agora, mas engole, devora, porque uma hora você vai precisar, só vai ganhar com isso, né? Conhecimento ninguém tira de você e você vai usar. Você pode não estar usando agora, mas você vai usar numa outra empresa. Você é consultor ou você é key user também. Às vezes já vi também gente conseguir uma promoção ou num upgrade, ou numa implementação de uma ferramenta no SAP. O cara já tinha SAP. Aí ele foi implementar lá, por exemplo, uma ferramenta fiscal, ou TDF mesmo. E aí o cara, ele se destacou porque ele começou a automatizar no meio do caminho, antes de entrar essa implementação nova, ele começou a automatizar, ganhou visibilidade dentro da empresa, ele foi o key user desse projeto novo. Então, assim, o cara ele vai ganhando visibilidade. Daí de key user ele já fica pensando em fazer uma academia SAP para entrar no mundo SAP, de consultor. Então, tanto eu falo assim, engole o SAP, engole automação, engole Excel, tudo que você puder. Então, só vai se dar bem com isso daí. É só vantagem. Vale muito a pena. Com certeza. Saber e estar preparado no momento que precisar faz muita diferença, né? Nossa, demais, tremendo também. Então, tá certo, cara. Muito obrigado. Valeu aí por todas as dicas, pelas informações. Vamos falando e, de novo, boa noite aí para ti. Acho que agora já é quase noite aí, no final da tarde. Tá, beleza, Renan, muito bem. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Precisando, pode chamar aí, tá bom? Tranquilo. Valeu, obrigado. Forte abraço, Renan. Até mais.